Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando César, obrigado por assistir mais esse vídeo. Aqui é o canal Tritão Samples, onde você encontra tudo sobre teclado, tecnologia, VST e sobre igreja, sobre louvor, sobre tocar em igreja. E aqui eu tento contar um pouco da minha experiência, como é tocar na minha igreja, como eu toco, o que eu já aprendi, o que eu preciso aprender. Eu tento compartilhar tudo isso com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que são os multitracks. Se você não sabe o que é multitrack, na verdade é uma forma de um playback evoluído. Antigamente, né, quando não se tinha músicos na igreja, era aquela coisa um pouquinho mais limitada assim. O pessoal que vinha cantar, às vezes de fora, não sabia como era a estrutura, trazia aquele playback, que é os instrumentos de uma música de um cantor famoso, só que sem a faixa do cantor famoso falando. Isso era vendido também, você comprava tanto o CD com o solo do cantor, como o playback desse mesmo CD para você cantar na igreja. Normalmente igrejas pequenas, que não tem aquela estrutura com músico e tal, sempre utilizou playback, tá? E o playback evoluiu. E hoje o playback se chama multitracks. E muitas igrejas, pequenas e até grandes igrejas, estão utilizando desse recurso, que isso vem a somar. Se você pega qualquer show musical hoje em dia, é muito difícil estar com a banda completa do jeito que foi gravado. Normalmente existe uma limitação aí de verba, né, de investimento para trazer um cantor, e aí ele vem com 2, 3 instrumentos no máximo, e o resto eles soltam o famoso VS, que nada mais é que esse multitracks, que é exatamente isso que a gente usou no nosso último Keyboard Can 61. Eu acho que esse é o 61, tá? Então, por que eu utilizei, como faz para utilizar, eu vou ensinar tudo a seguir aqui, passo a passo, para vocês entenderem. Bom, e por que utilizar multitracks? É o que eu vou falar agora nesse momento. Lá na igreja a gente só tá com uma estrutura assim. Então a gente tem eu no teclado, né? Temos também o Vitor na guitarra, que ele tá super aprendendo e tá evoluindo bastante, tem somado muito. E temos o Caio no violão, né? Que ele tá aprendendo também, tá somando lá, e a gente tá aprendendo isso junto. E aí nós tínhamos um baixista que ele, na verdade, estava ajudando a gente na bateria, porque a gente não tinha baterista na igreja, né? E ele está ajudando e, infelizmente, ele já não está mais com a gente, né? E acabou que ficou uma demanda complicada, né? Então, só um teclado, uma guitarra e um violão para fazer o louvor. Falta o ritmo, né? Apesar da gente já cantar músicas de adoração, músicas mais lentas, assim, não tem muitas músicas agitadas, mas, mesmo assim, uma bateria faz toda a diferença, né? E chegou esse domingo, eu não tinha muita opção, não tinha como remanejar o louvor ali em cima da hora para conseguir ter uma bateria, ter um ritmo ali para ajudar. Então eu decidi partir para os VS, né? Para os multitracks. Então a primeira coisa que você precisa saber, para conseguir trabalhar com multitrack, o que é preciso fazer? Já tem aproximadamente aí uns 2 anos, ou um pouco mais, eu não lembro exatamente qual foi a data, que eu decidi aplicar o clique, né, o metrônomo, durante o louvor. Então por quê? Porque a gente nunca teve um baterista assim, que realmente segurasse as pontas, que fosse aquela coisa bem certinha assim e tal. Então todo mundo que estava lá estava meio que aprendendo e às vezes acabava, em vez de somar, atrapalhando, porque no começo da música lento, aí ia para o refrão, aí apressava demais a música, aí depois tinha que voltar, então ficava aquela coisa sem andamento, sem ritmo, e isso estava prejudicando bastante o nosso louvor. Então eu decidi aplicar o clique. Então o que foi preciso fazer para a gente tocar com um clique nos ouvidos? Primeiro tivemos que mudar um pouco a estrutura de retorno. Antigamente a gente usava retorno físico, né, que era aqueles retornos de chão no púlpito, e a gente acabou trocando, né, por retorno de fones. E a gente aplicou os fones apenas nos músicos, né? A ideia era aplicar em tudo, mas precisava ter outros investimentos e aí não foi possível, a gente acabou ficando só com o retorno para os músicos. Então a nossa bateria era eletrônica, tinha um retorno, eu estava com retorno, guitarra com retorno e o violão também com retorno no fone. E aí com isso, eu através de um celular ou de um iPod, que é o que eu utilizava, eu soltava
tanto o clique da música, né? O andamento, então seja 140, 120, 135, 200 e tal. Eu escutava a música original, achava o clique e colocava nesse reprodutor. Tanto isso como um pad contínuo, que é uma cama ali, como faltavam alguns instrumentos, para dar uma preenchida, para não ficar aquele negócio tão vago assim de instrumentos, né? Então a gente acabou aplicando isso e foi muito difícil, né, a se adaptar. Não que hoje estamos totalmente adaptados, ainda temos alguns probleminhas de tempo, mas melhorou demais o andamento das músicas, né? Então a gente conseguiu, né, realmente usar o clique. Então esse seria o primeiro passo para você, para a sua igreja, conseguir usar um VS, porque o VS vem com andamento, vem com clique. Se você não está acostumado a tocar com clique, você vai ter problema, porque a partir do momento que você perdeu o tempo ali, não tem como você voltar ao playback, que vai dar altos problemas. Então você tem que parar o playback, parar esse multitracks e continuar tocando sem esse acompanhamento, tá? Então, a gente treinou durante 2 anos aí, educando os ouvidos, educando o tempo ali. Então, esse seria o primeiro passo para você conseguir usar um multitrack. Você tem que educar sua equipe de louvor ali, os músicos, a realmente tocar com andamento, a tocar com clique, porque sem isso vai dar ruim, vai ter alguns desencontros ali e no meio disso vai ficar meio complicado. Nós educamos, né, os músicos, né, ou quem sobrou dos músicos na igreja ali, a conseguir tocar com clique. Isso já melhorou bastante, né? Tanto o louvor em si, como a qualidade dos músicos, né? Já conseguiu se enquadrar ali dentro do tempo, sem atropelar, sem avançar, sem voltar. Esse é o primeiro passo, né? Junto, né? Vamos falar do segundo passo, de aplicar o retorno por fone de ouvidos, porque dentro do Multitracks existe voz guia, existe clique, que se você soltar isso na igreja, não vai ficar muito bom. Então o ideal é que todos os músicos e talvez até o louvor, ou principalmente a parte das vozes ali, ter o fone de ouvido para ter essa referência, tá? E a partir daí eu assinei através de um site que chama multitracks.com, né, um plano na qual eu posso usar durante um mês 16 multitracks que tem disponível no site. Então eu escolhi esse plano porque eu acho que atende a gente. Normalmente a gente toca três músicas por domingo, às vezes 4. Então eu achei que esse é um plano que me atendia. E com isso você baixa essas músicas e eu vou mostrar para vocês na tela do iPad, que é o aplicativo Playback, como você consegue ver, editar e regular do jeito que você precisa. Então vamos para a tela do iPad aqui. No iPad eu baixei aqui essas 3 músicas, tá? Se eu clicar em editar, eu consigo adicionar mais músicas. Eu venho aqui, pesquiso o nome da música, por exemplo, Gabriela Rocha. E aqui aparece para mim, ó, tá vendo? Todas as músicas que tem disponível no site pra gente fazer o download. Eu não vou fazer o download de nenhuma música nova, porque senão eu vou utilizar as músicas e pode comprometer o que a gente vai usar no louvor, tá? Mas, enfim, você consegue selecionar essas músicas, né? E você consegue adicionar aqui a sequência. Nós fizemos essa sequência domingo, né? Essa Poder do Teu Amor, que seria a primeira música. Deixa eu dar um pronto aqui, ó. Poder do Teu Amor. Aclame ao Senhor, né? Que foi a segunda música, que foi uma emenda ao quão lindo esse nome é. E A Casa é Sua. Então, nós escolhemos essas músicas de acordo com a playlist que tem lá. Então esse é o maior problema, talvez vocês vão enfrentar. Não vai ter todas as músicas que vocês já têm no repertório da igreja. Então vocês têm que meio que se adaptar com o que tem lá. Inclusive a gente tinha escolhido um outro repertório, tivemos que fazer um ajuste aqui para dar certo domingo. Então, baixadas as músicas, aqui ó, nessa linha de tempo aqui, ó, ele já mostra exatamente como é o formato da música. Então a gente tem a entrada, introdução, verso, refrão, refrão e um finalmente, tá? E embaixo aqui a gente tem todos os volumes dos instrumentos, né? Que é o playback original. Como lá na igreja a gente já tinha teclado, já tinha violão e já tinha uma guitarra, eu simplesmente abaixei os instrumentos aqui, né? De acordo com os instrumentos que a gente já tinha na igreja, e eu vou dar um play aqui para vocês entenderem. 1,
2, intro, 2, 3, 4. Verso 1. Então, vocês entenderam mais ou menos aqui como é que funciona? Tem uma voz guia que ajuda, falando que vai entrar o refrão, vai entrar a estrofe, introdução, ponte. Essa voz guia foi no fone de ouvido pra gente. E como que eu ligo, né? Como que eu faço toda essa ligação para dar certo? Bom, o playback ele vem em dois canais. Um canal só com clique e voz guia. E o outro canal, né, que é o LR, e o outro canal com todo o playback. Então eu liguei esse canal que vem todo o playback. Eu liguei e abri em todo o sistema de som da igreja, nos retornos, no PA. E o canal que vem a voz guia, eu abri só no retorno dos fones. Então eu tenho um auxiliar lá para controlar tudo isso. Então nos fones veio esse clique e essa voz guia, né? Ó. E na igreja só isso. Então, como lá a gente não tem, né, o baixista e a gente também não tem mais baterista, então eu achei melhor a gente trabalhar assim. Então, e por que eu deixei essa guitarra? Porque essa guitarra ela faz mais um complemento e o Vitor ele acabou fazendo mais um dedilhado, então somou duas guitarras, acabou que deu uma preenchida bem legal. Mas, por exemplo, vamos supor que eu não posso estar, falta o tecladista, então a gente abre o teclado. Escutou? Deixa isso só, teclado só. Voltei. Ou o violão. Então aqui eu tenho uma mixer com todos os instrumentos tocando e eu muto os instrumentos que a gente tem ao vivo, a gente faz ao vivo os instrumentos que estão faltando, mas tem todo o restante. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um loopzinho, ó, que isso ao vivo não é possível, né? Porque a gente não teria músicos suficientes para isso. Então isso com a bateria, ó, não dá para solar dois instrumentos aqui, mas enfim, com a bateria ele daria um efeito bem legal. Então, terminando uma música, ou se você quisesse voltar, aqui, ó, vamos para o Aclame ao Senhor. 1, Mesmo 2, esqueminha. intro, 2, 3, 4. Então já tem os pads, né? Então, intro. O que eu acabei fazendo? Acabei só fazendo piano, porque eu não precisei nem preencher com pad, não coloquei nem pad contínuo, porque a música já tem todo esse complemento do jeito que tem que fazer, como se fosse músicos tocando para música, né? Então, o resultado sempre vai ser bem melhor assim, né? Cresceu. Verso 1. O verso 1 começa. Ó, vamos escutar sem o clique. Com o clique. Vamos pegar uma parte mais pra frente, a hora que a música realmente cresce aqui, ó. Refrão. Então, para vocês entenderem, aqui a gente está trabalhando, ó, tirando essa parte dos cliques, ó, e da voz guia, uma bateria, percussão, baixo, aqui duas guitarras, a gente tocou com mais uma, então foram 3 guitarras, eu deixei as guitarras aqui mais baixo, e ele foi fazendo algo diferente ali para somar,
O piano eu acabei baixando aqui e tem o teclado que normalmente é os órgãos, ou os pads, ou algum ataque que está aqui. Então com isso a gente tem muito mais músicos tocando ali a mesma música e faz com que soma o som e faz com que chegue com mais qualidade, né, com os músicos. É óbvio que se a gente tivesse músicos capacitados desse nível musical lá na igreja, nunca usaria isso aqui, não faz sentido algum. Mas assim como a nossa igreja, tem muitas igrejas que precisariam, que dependem de músicos e nem sempre dá para contar, né? Então acaba que isso é um recurso muito bacana. O que eu falei é que quando falta mão de obra, a tecnologia supre. E isso é para tudo na vida, né? Quando falta a mão de obra ou com a ausência de mão de obra, de repente numa empresa ali, o pessoal não está rendendo muito bem, vem a tecnologia com algumas máquinas ali e substitui. E infelizmente isso é o que está acontecendo aqui, né? Quando está faltando mão de obra de músicos com qualidade, músicos que se dedicam ali, que têm um compromisso de estar, não estão, vem a tecnologia e acaba engolindo esses músicos. E para vocês terem uma ideia, não precisaria nem de eu estar tocando. Se eu colocar o play aqui e aumentar o piano, as duas guitarras, ó, então não faz nem sentido eu estar tocando. Mas o legal do VS é isso, você consegue tirar os músicos que já tem na igreja e somar com esses e trazer aquele corpo tipo CD, né? Tipo uma produção musical bem legal. Então vamos para a próxima música. A casa é sua aqui, ó. 2. Intro. 2, 3, 4. Então tem o piano que faz a introduçãozinha aqui. Verso 1. E todo esse apoio, né, da voz guia ajudando ali, que normalmente eu fazia isso no microfone ali para os músicos. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você assina, ou você pode comprar as músicas, aí você tem o acesso a elas, né? Mas aqui, no caso, eu assinei. Então, posso utilizar 16 músicas. Então, você tem que ver mais ou menos quantas músicas vocês vão usar lá na igreja. E aí você baixa. Depois que eu baixei aqui, eu posso simplesmente apagar e baixar outras músicas aqui e fazer todo o ciclo para a semana que vem. Inclusive é muito legal isso daqui para ensaio. Então, por exemplo, você pode mandar o instrumental aqui com o violão pro violonista da sua igreja, para ele tirar certinho, para ele ver como é que o instrumento faz, porque às vezes com um bolo ali você não consegue escutar muito bem. Então isso é muito legal para ensaio também, tá? Fora isso, né? Eu normalmente lá na igreja eu gravo tanto as faixas separadas, né, dos microfones e dos instrumentos, e eu fiz exatamente a mesma coisa, só que com um canal vindo todo esse instrumental. E agora eu vou mostrar para vocês no Logic aqui, né, na gravação, como que eu faço isso, né? Então eu ligo a mesa lá da igreja, uma XR18, uma Behringer XR18, e com essa mesa a gente consegue gravar separado 18 canais, tá? É só espetar um USB, abrir o Logic, mapear os canais e já está funcionando. E aqui foi o culto de domingo, tá? Então eu vou mutar aqui o Multitracks, que ele veio nesse canal Pad, que é o que eu soltava o Pad antigamente. Esse é o que a gente tocou lá na igreja sem depender do Multitracks. E aqui é o Multitracks. Ó, só o Multitracks. E aqui as vozes, né? Junto a ti. E aqui, como vocês estão vendo, eu deixo, né, o teclado sempre mais alto quando eu subo o Keyboard Cam. É exatamente para mostrar, é um Keyboard Cam para mostrar o que eu estou fazendo ali no teclado. Então não faz sentido ser a mix da igreja. Só que lá na igreja eu aumentaria, lógico, os microfones estão bem baixos aqui,
o restante dos instrumentos e abaixaria o teclado para ficar um som mais uniforme, né? Mas aqui, ó, outra música. Então, mais ou menos essa é a ideia de usar o Multitracks, né? Então, lembrando, se você quiser utilizar, eu recomendo começar com o clique. Então, lá na igreja, dá um jeito de colocar fone de ouvidos para os músicos, solta o clique certinho durante a música e faça com que os músicos se adaptem a tocar no andamento correto. E aí sim vai ser muito mais fácil você soltar um Multitracks da vida, que aí você vai conseguir. Existem várias formas de você ter Multitracks, tem grupos em redes sociais que disponibilizam, né? Mas eu precisava de algo com bateria. Eu tentei ir nesses meios via grupos assim, consegui de uma música e veio sem bateria, veio só um pouco do piano ali. Então eu achei que faltou ali o que eu precisava. Aí então eu parti para assinar esse multitracks.com.br aqui. Eu particularmente gostei, vou utilizar todo esse mês, né? E sentir aí, ver se isso vai realmente acrescentar ou não, para decidir se eu vou para essa assinatura aí praticamente eterna, tá? Se ficou alguma dúvida ainda sobre tudo isso daqui que eu falei para vocês, né? Sobre Multitrack, sobre a gravação, sobre o aplicativo, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Já posso adiantar que somou, acho que deu um bom resultado, né? Para quem estava escutando lá na igreja, né? Deu um som bem preenchido, bem completo. E para nós também, como músicos, também foi muito gostoso, porque a gente não está acostumado a tocar com uma banda completa. Sempre estava faltando alguma coisa, uma hora está sem o violão, uma hora está sem a bateria, sem baixo sempre foi. Então sempre faltou ali, né? E a gente estava ali com toda a banda ali, com bateria, percussão, com 2, 3 teclados, com synth, com pad. E isso ajudou demais, né, no louvor, né? É lógico que como foi a primeira vez, teve vários erros ali. Se você prestar atenção ali no Keyboard Cut, você vai ver que se perderam para entrar e tal. Mas também porque a gente está com outro problema, porque o ideal seria que as vozes também tenham fone de ouvido para receber essa voz guia, para receber o clique, para ajudar no andamento. E como eles não estavam, então não tem nem como cobrar deles, né? É uma adaptação, então foi a primeira vez, e eles também estavam sendo o próprio retorno. Então, dá para entender super isso que aconteceu, mas a gente vai trabalhar para que todo mundo tenha um retorno de ponta ali e consiga ter esse clique e funcionar isso muito bem. Bom, espero ter ajudado com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Se inscreva no meu Instagram, que é esse daqui que está aqui, ó, que é Triton Samples, né? Eu vou tentar, gente, me perdoa, tem muita correria aqui no trabalho, mas eu vou tentar produzir mais conteúdo para vocês. Escreva aqui nos comentários o que vocês estão precisando e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!